nome de Jesus Cristo. Aleluia. Semana passada, amados, nós falamos um pouco aqui a respeito de batalha espiritual. Falamos também um pouco a respeito das armas da nossa milícia. Quantos lembram? Pode... Amém? E eu quero dar continuidade, na verdade, nesse assunto. E quero convidar você a abrir Efésios capítulo 6, que é o nosso texto base, né? Me lembrando lá dos tempos da escola dominical. Nós tínhamos um texto base, né? Então vamos ler esse texto novamente para que fique fixado no nosso entendimento. Efésios capítulo 6. Vamos deixar que o Espírito Santo nos conduza com liberdade. Amém? Se você por acaso está sem a Bíblia, chega perto do irmão que está aí do teu lado, que ele vai te ajudar. Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, amados, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que existe um inimigo. E esse inimigo ele está claramente identificado. Esse é o inimigo não apenas da igreja no sentido macro, mas também é o inimigo que nós temos como cristãos, que todos os dias nós enfrentamos nessa batalha espiritual. Neste reino, aonde ele existe, aonde ele é concreto, aonde ele é real, e nesse momento existe uma batalha. E aqui, como o pastor Jonatas falou aqui naquela noite, que ele teve essa experiência a noite passada, eu quero convidar você, em nome de Jesus, a fechar os teus olhos agora e repetir comigo: Pai, em nome de Jesus, eu tomo o meu pensamento cativo à obediência de Cristo, para que eu não perca nada daquilo que tu tens para mim essa noite. Amém. É real, amado. E aqui ele fala exatamente a respeito desta figura do diabo. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre este ser, não no sentido de exaltá-lo, mas para que nós possamos conhecê-lo. E aí eu trago o exemplo do futebol, né? O time de futebol, quando ele vai enfrentar um adversário, quando ele vai para dentro de um estádio, disputar uma partida, o que ele faz nos dias anteriores? Ele se prepara, ele estuda o seu adversário. O treinador ele tem aquela capacidade de olhar a tática, onde é que é o ponto forte, onde é que é o ponto fraco, como é que ele se apresenta, como é que ele contra-ataca. Amados, a principal arma que nós precisamos compreender quando vamos falar de batalha espiritual é o conhecimento revelado da palavra de Deus. A Bíblia diz que um povo que estava em trevas, estava em ignorância, estava sem conhecimento, a palavra de Deus diz que brilhou grande luz, isso é revelação, entendimento. E nós precisamos saber quem é esse diabo, quem é esse inimigo, qual é a intenção dele, qual é a sua origem, para que nós possamos agora, em Cristo, nos posicionar naquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então vamos ali para Ezequiel capítulo 28. Se você está anotando, quiser dar um título, é A Origem do Diabo. Amados, o diabo não é um antideus, no sentido de ser um ser autoexistente. Satanás não tem a onisciência, a onipresença e a onipotência. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele não sabe de todas as coisas e ele não tem todo o poder. Às vezes parece que nós colocamos o diabo num lugar mais alto do que realmente ele está. Nós entendemos que porque ele é contra Deus, ele é exatamente o oposto de Deus, e ele não é. Ele não é um personagem das revistas em quadrinhos, que é exatamente igual ao mocinho, só que do lado do mal. Você entende isso? O diabo, amado, nós precisamos saber disso. Ele é um ser que foi criado. Ele foi criado por Deus. Então, até o diabo, nós poderíamos dizer que é o diabo de Deus, porque Deus o criou. E aqui em Ezequiel, no capítulo 28, a partir do versículo 12,
nós vamos encontrar algumas descrições deste ser na sua origem, quando ele foi criado. E aí diz assim: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, que é uma figura aqui, e diz: assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardil, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, amados, Satanás, quando ele foi criado na sua origem, ele foi criado por Deus como um ser perfeito, formoso, belo. Havia um propósito na sua criação. Na eternidade, esse ser que nós chamamos de Lúcifer, que significa um anjo de luz, ele tinha uma responsabilidade no mundo espiritual, ele tinha um encargo nos céus, ele era responsável por toda a coordenação de louvor, de adoração, toda a manifestação artística estava ao seu encargo. Se nós fôssemos colocar aqui numa linha de hierárquica, vamos dizer assim, nós temos ali o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, a Trindade. E logo após, havia um ser responsável por toda a coordenação daquilo que é a atividade celestial, 24 horas por dia, 7 dias por semana, por toda a eternidade, que é a adoração, e era este ser. A palavra de Deus diz no livro de Jó, que Lúcifer, ele andava junto com Jesus, eram chamados as estrelas da alva. Então, amado, este ser, ele foi criado com um propósito, e o propósito da sua criação na origem era expressar louvor, adoração ao Senhor. Então ele tinha autoridade, ele tinha talento, dom, formosura, sabedoria na sua origem. Agora a palavra de Deus diz aqui que num determinado momento da sua existência, este ser, ele caiu da sua posição. E a palavra de Deus diz que ele era perfeito, até que se achou iniquidade nele. E esta iniquidade, este pecado que entrou no seu coração, este orgulho, foi justamente ele querer para si algo que não lhe era devido. E eu quero que você abra comigo, volte um pouquinho em Isaías capítulo 14. Este ser amado que foi criado por Deus, cheio de dons, talentos, habilidades, num determinado momento, ele se achou a última bolachinha do pacote. Ele disse: não, eu sou o cara. Olha como eu produzo. Olha como eu lidero esses anjos aqui. Olha como eu faço. Olha como eu consigo criar. Olha como eu consigo fazer as coisas. E aqui em Isaías, no capítulo 14, a partir do versículo 12, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, ó filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, olha a iniquidade do coração dele, amado. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei, das mais altas nuvens, e serei semelhante ao mais nada. Ele só queria ser Deus. Ele só queria para si a adoração, o louvor, o reconhecimento, que só pode ser dado ao Senhor. O que ele queria, amado, nada mais, nada menos que era ocupar o lugar de Deus e receber para si toda a honra e toda a glória. A palavra de Deus diz, amado, que Deus, ele não reparte, ele não divide a sua glória com ninguém. E a partir deste momento, então, este ser em rebelião, ele é expulso. Olha o que diz o versículo 15. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo.
Os que te virem te contemplarão e hão de fitar-te e dizer-te: é este que fazia estremecer a terra e os reinos? Ou seja, ele em rebelião, o que acontece quando ele se exalta contra Deus? A palavra de Deus que ele o expulsa daquele lugar, daquela habitação celestial, daquele lugar de glória, de majestade, de reconhecimento que ele tinha. Por quê, amado? Como ocupava um lugar de autoridade, em algum momento, ele recebia outros anjos que lhe prestavam conta, ele tinha autoridade sobre eles. A palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo que os dons e as vocações, elas são o quê? Irrevogáveis. Então este ser que agora, ele se levanta contra Deus, ele entra numa batalha, numa guerra, amado, a criatura não tem poder contra o seu Criador. Então ele é expulso daquele lugar. Ele é jogado para um lugar de trevas, para o reino dos mortos. E junto com ele, querido, 1/3 dos anjos foi junto, foi expulso junto. Tamanha a influência deste ser. E eu não acredito, amado, que este 1/3 dos anjos que a palavra de Deus diz, tenham ido sem uma escolha, sem uma oportunidade, não. Aquele ser, ele persuadiu, ele seduziu 1/3 dos anjos para segui-lo, para ele se tornar, entre aspas, o Deus deles. E como nós lemos lá em Ezequiel, toda a sua sabedoria, toda a sua inteligência, toda a sua capacidade não lhe foi tirada, amado. Este ser que foi criado perfeito, agora quando ele é destituído da sua posição, quando ele é expulso, ele pega tudo aquilo que ele havia recebido, que era de Deus, que era perfeito, e ele distorce isso. E agora, amado, ele se torna o pai da mentira, o sedutor das nações. Ele se torna alguém, amado, que quer fazer de tudo para atingir o Criador. E como ele sabe que ele não tem condições, o que ele faz? Ele se levanta contra a criação de Deus. Já que ele não pode tocar diretamente no Criador, o que ele faz? Ele se levanta contra a criação. Nós fomos criados, amado, o homem foi criado para prestar honra, louvor e glória ao Senhor, para se relacionar com Ele. Nós fomos criados para justamente ocupar uma posição espiritual, este lugar de adoração, de relacionamento, de reconhecimento de Deus. É por isso que o diabo odeia a humanidade. O diabo não odeia a humanidade porque ele é diabo, ele odeia a humanidade porque ele sabe que a humanidade ocupa o lugar que era dele no propósito de Deus. E como ele não pode ferir a Deus diretamente, o que ele faz? Ele quer matar, roubar e destruir o quê? Aquilo que Deus criou. Por isso, amado, nós estamos em guerra. Você pode dizer para o seu irmão aí, nós estamos em guerra. Tem o texto sedutor das nações. Está em Apocalipse. Doze, 4, isso mesmo. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. E sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, amado, essa persuasão, ele não perdeu. E aí nós vamos entender, amado, como é que ele se levanta contra a humanidade. E aí nós vamos entender, amado, qual é o propósito do diabo. Qual é a intenção? Ele vem para matar, roubar e destruir, mas qual é a sua tática? Porque ele tem uma tática. E a sua tática, amado, é dominar o indivíduo. É ter controle sobre a pessoa. E ele faz isso de 3 formas. Ele faz isso através da aliança consensual, consciente,
Quando uma pessoa, por vontade, por escolha, faz uma aliança com o diabo, através de um ritual, através de um sacrifício de sangue, através de um pacto. Então, Satanás, a partir desse momento, ele passa a ser o dominador deste indivíduo. Ele domina as pessoas através da possessão. O que é a possessão? A possessão é quando ele encontra uma brecha, quando ele encontra uma janela aberta, uma porta aberta na casa, na vida da pessoa, e a partir dali ele vai tentar dominar, ele vai possuir, ele vai incentivar, ele vai enganar aquela pessoa, para que aquela pessoa agora seja controlada. E um exemplo disso são os vícios. E aí Paulo fala sobre os dominadores. E ele vai dominar as pessoas, ele tenta dominar as pessoas através da opressão, conduzindo as pessoas até um lugar de decisão. Essa sedução que ele faz, ele leva as pessoas até um ponto onde elas tomam uma decisão baseado numa proposta. Baseado numa proposta que aparentemente ela é correta, ela é boa. Agora, amado, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E aqui nós precisamos entender uma coisa, a Bíblia diz que ele é enganador. A palavra diabo significa caluniador, difamador, enganador. Aquele que vai travestir um princípio bíblico, modificar algo que Deus estabeleceu na palavra como verdade, para tentar nos levar ao lugar de decisão, que é o pecado. Porque ele não pode nos obrigar. Pecado, amado, não é por influência, pecado sempre é uma decisão. Então, quando nós pecamos, por mais que exista um cenário montado, uma oportunidade ali sugerida por Satanás, através de uma tentação, através de uma proposta, em última instância, sempre é uma decisão que nós tomamos. Então ele vai montar o cenário, ele vai seduzir, ele vai mostrar distorcendo a palavra. Interessante, amado, que em nenhum momento o diabo vai negar a palavra. Ele não vai dizer, não, isso não está escrito, isso não é verdade, não. Ele vai pegar aquilo que Deus falou, ele vai tentar distorcer para que possa nos enganar. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis, para que a gente possa entender isso. A palavra de Deus diz que ele é o acusador. Que ele diariamente está nos acusando diante de Deus. E o que o acusador faz? Me ajudem aí quem trabalha na área do direito. O que faz um acusador? Que é um promotor, né? Ele acusa. Agora, como é que ele acusa? Qual é o propósito da sua acusação, da sua tese, da sua peça processual? O propósito é a condenação. Você nunca vai encontrar um acusador na frente do juiz dizendo para o juiz assim, ó, eu quero acusar aqui o fulano de tal, mas ele é inocente. Nunca. O acusador se coloca diante do juiz para fazer o réu condenado. E para isso, o que ele precisa? Provas. Ele precisa de uma evidência clara, concreta, que o réu é culpado. Então, amado, como ele não pode forçar ninguém a nada, mas ele pode sugerir, ele pode seduzir, olha o que ele faz desde o início. Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? É isso, amado, que Deus falou? Esse é o argumento do sedutor. Ele se apresenta para Eva e lhe faz uma pergunta. Ele não disse em nenhum momento para Eva que Deus não havia dito ordem alguma, que Deus não havia dado direção. Ele pega algo e diz assim, ó, não foi assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Ele distorce a palavra e questiona a palavra. Porque tem um ponto de interrogação ali, não tem? Agora volta comigo no capítulo 2.
No versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui, amados, Satanás, essa serpente, este sedutor, ele investe toda a sua sabedoria, toda a sua perspicácia para enrolar, para seduzir Eva. E ele começa questionando a palavra. Não foi que Deus disse que não comereis de toda a árvore do jardim? Eva, porém, respondeu, no versículo 2 do capítulo 3. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do quê? Do bem e do mal. Qual é a proposta do diabo, amado? Qual é a sedução do inimigo? Ele não propôs para Eva riqueza. Ele não propôs para Eva prosperidade, uma vida longa. Ele sugeriu, ele seduziu Eva naquilo que era intrínseco à sua natureza. Ele disse assim, ó, no dia que vocês comerem, na verdade, vocês conhecerão. A sedução do inimigo, amado, desde o princípio, é a sedução do conhecimento. O engano vem quando ele distorce a palavra e conduz agora o coração daquela mulher para algo que o próprio Deus havia lhe dito que ela deveria andar em obediência a uma palavra. Olha, você pode comer do que você quiser, mas daquela árvore ali você não come, porque há um limite, há um princípio de obediência a ser ensinado aqui. Agora, amado, a sedução do inimigo vem. O dia que você comer, os seus olhos vão se abrir. Você vai ter um conhecimento que Deus quer que você não tenha. Você está entendendo a artimanha? Agora, amado, nós precisamos entender que todo conhecimento que nós precisamos para viver vem da palavra do Senhor numa posição de obediência. E aqui ele se levanta e manifesta a natureza do homem. Por quê? Aquela mulher que até então seguia a sua vida, obedecendo a Deus, o que diz o versículo 6? Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. O apóstolo João, em 1 João, capítulo 4, se eu não me engano, ele fala da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne e da soberba da vida. Ou seja, a corrupção do olhar, daquilo que atrai os nossos olhos, daquilo que o inimigo vem, amado, para nos roubar a atenção da palavra de Deus. E deixa eu te falar, na sabedoria do diabo, ele não vai se levantar contra nós como enganador, como sedutor, com capa preta, duas guampinhas, um rabo pontudo, não. Ele muitas vezes ele vai vir na proposta mais bem sucedida que nós podíamos pensar para a nossa vida. Ele se apresenta, amado, não numa proposta de perdição. Ele vai vir tentar nos enganar, tentar nos seduzir, justamente numa proposta de salvação. Credo, pastor, misericórdia. Mas é verdade, amado. Porque foi ele que foi diante de Jesus, lá em Mateus capítulo 4, e disse assim, olha Jesus, se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra. Qual era a proposta do diabo para Jesus ali? Se você prostrado me adorar, você não vai cumprir o propósito de Deus, que é morrer na cruz. Você não vai precisar perder, você vai ganhar todos os reinos da terra. Isso é ou não é uma proposta de salvação, amado? Quando Pedro, logo depois de reconhecer que Jesus é o Cristo, no capítulo 16, vira para Jesus e diz assim, não, Senhor, não vamos para Jerusalém, porque lá os homens querem te prender. Em outras palavras, ele está dizendo, Senhor, salva a tua vida, não vai para lá.
que Jesus disse para ele? Arreda Satanás. Porque, amado, o diabo vai sempre tentar nos seduzir numa proposta que aparentemente, aos nossos olhos, é agradável para se comer. Não tem problema, é bonito, é uma oportunidade. Foi o que ele fez com Eva. Agora nós não podemos, amado, descansar, nós temos que estar atentos, porque o objetivo do diabo é o mesmo: roubar, matar e destruir. Ele quer nos tirar da nossa posição espiritual de obediência, de dependência. Para quê? Para que nós possamos, nesse momento da escolha que Eva tinha, fazer a escolha errada. Eva foi colocada diante de uma escolha, ela não foi forçada, mas ela foi seduzida, o seu coração foi conduzido. A palavra de Deus diz em Tiago, amado, que nós somos tentados segundo a nossa cobiça, segundo aquilo que o nosso coração se inclina, segundo aquilo que atrai os nossos olhos. É aí que ele vem. Então, amado, cuidado com o teu coração. A palavra de Deus diz sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Ah, pastor, mas o meu coração me diz que eu tenho que tomar tal decisão. Para um pouquinho aí, querido. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso e sobremaneira corrupto. Nós não podemos estar entregue ao nosso coração, amado. Nós temos que estar entregue ao Espírito Santo por uma palavra de Deus. E quando eu reconheço como esse inimigo vem, quando eu reconheço a sua artimanha, eu vou percebendo, amado, por que ele é o acusador. Porque quando Eva come, quando ela toma a decisão errada, quando ela entra pelo caminho do pecado, da desobediência, do erro, o que este sedutor faz? Ele tira o time de campo e fica só esperando. Não é isso? Ele armou o cenário, colocou o personagem central ali na oportunidade, tomou a decisão, pronto, ganhei. O que ele faz, amado? Ele se apresenta diante de Deus, que é o juiz, amém? Aí ele diz assim, ó, existe aqui um princípio que não era para comer, e ela foi lá e ela merece morrer. E ele está certo ou está errado? Ele está certo, porque ele está fazendo o papel dele, o acusador, amado. Como é que o acusador vem contra nós? Naquilo que nós fizemos de errado. Ah, tu é um mentiroso, tu é um enganador, tu é inconfiável, tu não é uma pessoa de confiança, tu é depressivo, tu é doente. Ele está nos acusando diariamente. E ele vem através, amado, de pessoas que são controladas de alguma forma por ele. Assim como ele estava na boca de Pedro, assim como ele estava na vida de Judas, como o pastor falou ali, como ele estava na vida de Ananias e Safira, e outros homens que estavam ali se levantando contra Estevão, em outras histórias contra Paulo, Silas, ele se levanta através de pessoas, porque ele precisa de um corpo para se apresentar, e ele vai estar sempre nos acusando. Sabe aquela expressão, tu nunca muda, tu não presta, tu nunca faz nada direito mesmo? Por que eu fui acreditar em ti? Essa é a acusação do diabo, amado. E ele faz essa acusação justamente em fatos da nossa vida do passado. Porque ele precisa do fato concreto para nos acusar. Ele nunca vai nos acusar de algo que nós não fizemos. Ele nunca pode nos acusar a respeito do futuro, porque ele não conhece o futuro. Ele não conhece as dimensões do tempo, amado. O diabo, ele está aprisionado, ele está limitado ao mesmo espaço de tempo que nós estamos. Ele não conhece os teus propósitos na tua vida. Ele não conhece o teu futuro. A palavra de Deus diz que ele não pode compreender os mistérios de Deus. Você está entendendo isso, querido? É assim que ele vem acusar. Então eu quero que você imagine agora o quadro de um tribunal. E aí eu vou pedir ajuda para 3 pessoas aqui. Vem cá, pastor Anderson. Vem cá, Niles. Vem cá, pastor Jonatas. Por um momento,
O Andros é o personagem, amém? Do acusador. Por quê? Ele tem o conhecimento da lei. Amado, não se engane, o diabo conhece a Bíblia. Lá em Mateus, na tentação, no capítulo 4, ele vem para Jesus citando o Salmo 91. O diabo conhece a Bíblia. Não adianta tu pegar a tua Bíblia, agora, Satanás, eu vou contra ti. Não adianta, ele conhece, amado. A Bíblia diz que os demônios, eles tremem diante da presença da palavra do Senhor. Então, o acusador conhece a lei. Conhece tudo. É o maior teólogo. Deixa eu te falar, amado, se tempo de igreja fosse requisito para a salvação, o diabo não era diabo, porque ele ficou eternidades e eternidades e eternidades diante da presença de Deus. O acusador. Aqui nós temos o réu, colocado numa situação de decisão, numa oportunidade, numa situação onde ele toma uma decisão errada de acordo com a lei. E vem o acusador diante do juiz. Com toda razão. Cometeu o erro, merece a morte. Está escrito. No dia que dela comerdes, certamente morrerás. Pronto. Agora, amado, o acusador, ele só conhece os fatos nos quais ele está presente. Ele não conhece as profundezas de Deus. Ele não conhece os desígnios de Deus. Do dia que ele foi expulso da presença de Deus, ele perdeu o entendimento do propósito de Deus. A palavra de Deus diz em 1 Pedro que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, há um sangue que foi derramado, que foi vertido. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue, não há. Então vamos fazer o raciocínio inverso. Se há derramamento de sangue, haverá remissão de pecado. Já houve o derramamento de sangue. O cordeiro foi morto antes da criação. Só que o acusador não sabe disso. Ele não sabe. Ele só sabe que ele tem uma lei, que ele tem um fato concreto para nos acusar. E ele vai fazer isso. Ele vai jogar na nossa cara exatamente aquilo que nós éramos. Exatamente. Mentiroso, sem vergonha, bêbado, drogado, adúltero, promíscuo. E aí vai a lista infindável. Agora, amado, vocês podem sentar, obrigado. Agora abre comigo 1 João. Primeira João, capítulo 1. Primeira João, capítulo 1, amado. Num julgamento, num tribunal, nenhum réu pode ficar sem defesa. Se um réu está no banco dos réus, na frente do juiz, é assim ou não é? E aí o juiz pergunta, onde é que está o teu representante legal, o teu advogado? Se ele não tem, a audiência é suspensa, até que um promotor público, um defensor público se apresente, um advogado de defesa. Você processa, amado. Então nós não podemos ser julgados diante do tribunal do Altíssimo sem advogado. Olha o que diz a palavra de Deus, 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Primeiro ponto, amado. Eu preciso ser um réu confesso. A Igreja Católica Apostólica Romana, no rito de confissão, lá o sacerdote que orienta lá, orienta aquele que está se confessando a dizer, pequei por minha culpa, por minha máxima culpa. Sou réu, confesso. Porque se eu disser que não tenho pecado nenhum, eu me faço um mentiroso. O que a Bíblia diz? Que a verdade não está em mim.
Então o réu é confesso. Agora, amado, a palavra diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A arma, amado, do réu na nossa vida diante dessa batalha espiritual, desta acusação do inimigo, não é justificar nosso erro. Ah, porque foi a mulher que tu me deste, porque o que aquela mulher tinha que aparecer na minha frente, por que aquele dinheiro todo surgiu na minha mesa. Não, isso é justificativa, amado. Se eu confessar ao Senhor, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados e me purificar de quase toda injustiça. É isso que diz aí? De toda, querido. Sabe o que isso significa? Não existe pecado que não se possa perdoar. Ah, pastor, mas e o pecado contra o Espírito Santo? Isso é outro assunto, vamos deixar para depois. Está aqui escrito, querido. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Ou seja, João está ensinando que existe uma confissão que me leva ao perdão. Mas o propósito é que eu não peque, que eu não desobedeça, que eu me mantenha firme na verdade. Agora, se todavia alguém pecar, se alguém cometer o ato de infração, se alguém desobedecer, se alguém decidir mal, o que diz aí, amado? Lê para mim. Temos um advogado, letra maiúscula. Não é qualquer advogado, amado. Esse advogado, ele diz assim, ó, Jesus Cristo, o justo. E por que ele é o nosso advogado? Porque ele é a propiciação, porque o seu sangue foi derramado, porque o sangue dele nos alcança, nos salva, nos liberta, nos purifica. Agora eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Agora eu estou revestido. Quando eu apelo para o sangue, e vem o acusador diante do juiz e diz, este réu, ele é pecador, ele merece a morte. Sabe o que o advogado faz? Se levanta e diz, pela ordem, o sangue foi derramado, ele está livre. Já não há condenação, Romanos 8:1, para aqueles que estão em Cristo Jesus. A partir do momento, amado, que eu entendo que o diabo sempre vai vir contra mim com a acusação, com a mentira, com a sedução, com o engano, o que me resta é ter a consciência que eu ando debaixo do sangue do Cordeiro e ele não pode me tocar. Não há acusação, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe. Então, amado, no dia do tribunal, nos autos do processo, quando for ser passado diante do juiz, as páginas do nosso passado vão estar ali tarjas de sangue, como estavam nos umbrais das portas. Por quê? Porque pecado perdoado, o Pai esquece, a Bíblia diz que dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Então, amado, o acusador, ele chega sempre atrasado. Essa é a boa notícia. Ele vai chegar sempre atrasado. Porque quando ele chega diante de Deus para nos acusar, o filho se levanta e diz, está perdoado. Não existe mais. O processo foi extinto. Dá um glória a Deus. Essa é a hora que a igreja dá um glória a Deus. Aleluia! Essa é a palavra, amado. Na batalha espiritual que nós vivemos. Esse é um posicionamento nosso diante dessa realidade. Se eu estou debaixo do sangue do Cordeiro, o inimigo não pode atingir a minha vida. Os israelitas estavam dentro de casa e havia sangue nos umbrais. O que a Bíblia diz? Que o anjo da morte passava e passava por cima.
Porque a morte não pode chegar aonde há o sangue. Amados, quando nós invocamos o sangue de Jesus, quando nós nos colocamos debaixo desse sangue precioso, o diabo foge. Ele não pode ficar. E se você está enfrentando na sua vida uma batalha, uma luta, eu quero te incentivar nessa noite a você buscar nesse sangue, a você declarar essa palavra. Eu tenho um advogado, ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele é justo. Essa batalha foi vencida na cruz do Calvário.